Então, temos aí nossa querida Casa Espírita da Ilha de Paquetá. E nós vamos conversar hoje sobre o capítulo do Evangelho, capítulo 16, não é? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, nós vamos dar uma passeada por esse capítulo, né, que ele nos traz grandes reflexões, né, grandes reflexões para a gente pensar bastante, principalmente nessa época que estamos vivendo, que as pessoas, né, ou pelo menos uma parte da população, estão enchendo os olhos com a riqueza, né, com o poder do dinheiro, das coisas materiais. Então, eu achei interessante, até por intuição, a gente falar um pouquinho desse capítulo. E nós vamos falar do capítulo, rapidamente, de cada item, mas nós vamos bater um papo sobre ele, né? Então, vamos iniciar, olha, salvação dos ricos, né, que é a primeira passagenzinha. E aí conta-nos, então, que aproximou-se de Jesus um rapaz, e aí ele fez a segunda pergunta, né, a Jesus. Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus responde: se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E aí o rapaz pensou e raciocinou, né? E aí ele continuou: tenho guardado todos esses mandamentos, então o que me falta? E Jesus fala: se queres ser perfeito, dê tudo o que tens aos pobres e me segue. Bom, diante disso, se trouxermos até para a nossa atualidade, já podemos imaginar qual foi a reação do rapaz, não é isso? Então ele ficou muito triste, emburrou a cara e foi embora. E Jesus então virou-se para os apóstolos e disse: é bem difícil um rico entrar no reino dos céus, mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Essa passagem, muitas já ouvi as explicações sobre essa analogia que Jesus faz ao camelo e o buraco da agulha. Uma delas, tá, vou trazer para vocês uma delas, é que antigamente os camelos eles carregavam, né, as malas, né, as cargas, então tinha carga dos dois lados que eles amarravam nos camelos. E quando chegavam nas cidades, né, eles não conseguiam entrar com os camelos nos galpões, naqueles aonde iriam descarregar a carga, porque as portas eram finas e elas tinham um formato arredondado em cima. Por isso, daí, dizem, né, que o camelo não consegue entrar. É mais fácil ele entrar pelo buraco de uma agulha, né, do que o rico entrar nos céus. E Jesus fala, né, com essa passagem, por que é tão difícil, né? Vamos dizer assim, nem todos os ricos são assim, aqueles que são abastados materialmente, mas o nosso problema, atualmente, um deles, é nós abrirmos mão das coisas materiais. Eu vejo, trazer um exemplo para vocês, na sexta-feira foi um dia, eu trabalho no centro da cidade do Rio, e na Avenida Rio Branco existe a Casa da Moeda. Não sei se todos vocês sabem, a Casa da Moeda. E eles fazem transporte dali para, se eu não me engano, Itaguaí, se eu não me engano, que é onde fazem a impressão. Então, eles param a Avenida Rio Branco, são vários carros de polícia com motos, e aí saem 3, 4 caminhões da Casa da Moeda. E eu parei e fiquei olhando, né, e eu fiz a seguinte reflexão: para que tanto polícia, né, tantos policiais, para que tanta guarda para carregar papel? Porque ali só tem papel, gente. Ah, mas é dinheiro, mas é papel. Então, olha a importância que nós estamos dando às coisas materiais, né, ao papel. Vamos seguir. Vou trazer para vocês aqui uma reflexão de Santo Agostinho, que chama-se Toma e Lê. Só que eu vou trazer de uma outra forma, vou trazer de uma forma carinhosa, que fazendo a pesquisa, né, para preparar essa palestra, eu encontrei uma palestra da tia Dalila, falando sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. E a nossa querida tia Dalila, como nós chamávamos, foi trabalhadora da casa de Eurípides durante muitos anos,
e depois foi para o CEOI. Ela desencarnou em fevereiro de 2017. Tive o prazer de viajar com ela a Sacramento, a cidade do nosso querido tio Eurípides. Então, vamos trazer até uma passagem da tia Dalila, nos falando sobre Santo Agostinho. Vamos lá. Passagem de Santo Agostinho. Por que Santo Agostinho? Foi aquele espírito que teve a coragem de dar o maior número de como fazer uma assessoria pedagógica na nossa codificação. E teve a coragem de, nas comunicações, ele assinar Santo Agostinho. E por que ele assinou Santo Agostinho? Para que ninguém duvidasse que era ele mesmo que estava ali. Né? Então, Santo Agostinho, naquela época, Aurélio Agostinho, ele nasceu um menino irrequieto, teimoso, buscando a verdade, como todos nós. Passou pela vida aprontando, como nós aprontamos, como os nossos filhos aprontaram, como os nossos netos estão aprontando hoje. Como todos nós. E tinha uma mãe muito devota, muito católica, e ela vivia orando por aquele menino. Uma vez até ela perguntou ao padre: será que meu filho tem salvação? Ele falou: do jeito que a senhora reza, com certeza ele vai ser salvo. E ela foi investindo naquela criança. Um menino que foi na feira roubar pera só para sentir o prazer de como é essa adrenalina do pegar, do roubar, sem necessidade. Na juventude, foi pai. Isso é fácil, mas é 400 anos depois do Cristo. Né? Foi pai. Então, era uma pessoa, diga assim, normal, como nós. E ele foi nessa sua busca, nessa sua inquietude, o tempo todo buscando uma resposta para aquela sua angústia, uma resposta para aquela ansiedade que ele sentia dentro e que ele colocava que era a busca da verdade. E passou pelo maniqueísmo, e passou por várias doutrinas, e passou por várias experiências, e não conseguia encontrar essa verdade. Até que aos 30 e poucos anos, ele, sentado debaixo de uma figueira, ouviu um coro de vozes de crianças falando assim: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele foi tocado por aquilo, saiu correndo, foi para casa, e ele chegou lá, encontrou aberto assim no móvel de casa a Bíblia. Ele abriu, olhou a Bíblia, porque Santa Mônica não desistia, né? Falei? E ele encontrou lá Romanos 13:13, de Paulo aos Coríntios. E Paulo dizia mais ou menos assim, que para dizer na íntegra eu tenho que trazer a cola. Eu tenho que dizer com o meu vocabulário. Dizia assim: por que te apegas ainda à vida e a tantas paixões? Já que já sabes que a verdadeira vida é a vida espiritual. E nesse momento, ele se viu tocado, ele se viu como se diz, despertado e partiu, falou com a mãe, falou. Tem vários filmes, várias histórias. Essa história tem várias interpretações. A história que eu estou contando está no livro Confissões. Então, a gente chama esse momento de toma e lê, que é o momento em que ele, quando foi lá e leu Paulo, ele falou diretamente para a alma desse espírito. E o que a gente interpreta como toma e lê? Como o momento do chamado. Viram aí o que a tia Dalila nos conta? Então, assim, é um prazer imenso. Manda um beijo para a tia Dalila na parte espiritual. É uma honra poder compartilhar uma palestra aqui com ela, né? E o toma e lê. Será que nós estamos tomando ciência daquilo que nós estamos lendo, principalmente do conteúdo doutrinário? Ou apenas estamos passando pelas páginas e não nos toca o coração, né? Porque é importante, como Jesus mesmo dizia para todos nós, vivenciar, né? O Evangelho está aí, hein? Falo primeiro, são os meus ouvidos que ouvem, hein? Vivenciar o Evangelho. E aí, seguindo, olha, preservar-se da avareza. Preservar-se da avareza. Então, aproximando-se de Jesus, um homem disse: Mestre, diz ao meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. E aí Jesus responde: tende cuidado em qualquer abundância que esteja sua vida. Não depende dos bens
que possua, né? Para que as suas vidas não dependam dos bens que a possuam, né? E aí ele vai dizer, vai contar que tinha ele conta uma parábola que tinha um homem que tinha muitas posses, né? E ele naquele ano cultivou muito e ele teve uma colheita grande de grãos, né? E então ele se senta à árvore para refletir e conversa com ele mesmo. E ele diz: minha alma, né? Que ele fala para a própria alma, tens bastantes bens de reserva para muitos anos. Ou seja, tinha muita coisa, né? E aí ele mesmo fala para a sua própria alma, para o seu próprio espírito: descansa, come, bebe, regala-te. Olha só, ele não tomou o exemplo, né, de Santo Agostinho de toma e lê, não é isso? Como falou o tio Davi, né? Ele simplesmente estava vivendo, né? E aí o que acontece, né? Deus fala para ele: insensato que tu és, esta noite mesmo virão em busca da tua alma. E para que servirão as coisas que juntastes? Olha para a nossa reflexão. Para que a gente tem uma opção de sapato se a gente só tem 2 pés? Não é isso que a gente fala? Para que a gente tem uma opção de roupa? Para que a gente tem uma opção de casa? Tem gente que tem várias casas, vários carros, né? Ah, é proibido ter bens materiais? Não, não é proibido ter bens materiais. A gente sempre fala aqui no culto, aqui de casa, que eu converso, a gente sempre com meu filho, né? A gente falava assim: eu posso ter um barco, né? Um barco é uma coisa muito, vamos dizer assim, sem muita serventia, não é? Mas eu posso ter um barco, posso. Desde que ele seja útil, que ele gere renda para alimentar alguém ou para alimentar uma família. Então eu posso ter as coisas, mas desde que essas coisas sejam utilizadas para o bem, elas sejam utilizadas de forma correta, né? Não guardar, ou como diz aqui a nossa parábola, né? Regala-te, senta, pode descansar. E não é bem assim, não é isso? Vamos continuar. Jesus em casa de Zaqueu. Olha só. E aí, Zaqueu, como era pequeno e era cobrador de impostos, né? Ele, vendo Jesus se aproximando, ele sobe na árvore para poder ver Jesus, né? E Jesus olha para ele e diz: desce, né? Porque essa noite eu vou jantar contigo. E aí, veja, Jesus fala: essa casa recebeu hoje a salvação. O Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Zaqueu diz para ele: Senhor, se causei danos a alguém, seja no que for, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Vamos para a nossa reflexão. Será que aqui, né, a gente interpretar somente pelas coisas materiais, eu vou estar me enganando? Sim, porque eu preciso abrir um pouco aqui o nosso leque, né? Porque eu posso prejudicar as pessoas, o nosso irmão, de várias formas. Não é só no bem material, mas é pela mágoa, pelo desgosto, pelo desentendimento. E será que eu estou me redimindo de forma adequada, de forma humilde, como Jesus manda, como Jesus orienta, vamos colocar assim? Os exemplos não nos faltam, são muitos. Se nós olharmos o Evangelho, Jesus, que foi o grande educador, né, o grande mestre que trouxe para todos nós, ele nos dá o exemplo vivo, porque ele vivenciou tudo aquilo que ele falou, de forma humilde, de forma simples e objetiva. Então, muita reflexão hoje para a gente pensar, para a gente até não julgar o próximo, né? Porque é muito fácil quando nós vemos essas notícias dos corruptos, vamos dizer assim, dos políticos presos e tal. É muito fácil a gente, na hora, naquele rompante, a gente julgar. Mas eu pergunto a vocês: quem aí já fez uma prece pelo nosso ex-governador, ou pelo nosso atual governador, ou pelos políticos? Sim, fazer uma prece.
para que eles sejam iluminados, para que eles sejam abraçados e eles possam refletir sobre aquilo que estão fazendo. Eu acho que, eu penso, né, que esse é o trabalho do cristão, não é isso? Vamos seguir. Parábola do mal rico. Quem já ouviu essa parábola? Né? Essa parábola é muito interessante. Vamos acompanhar aqui, olha. Havia um homem muito rico que se vestia de púrpura e de linho e que se trajava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, tá? Chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, deitado à sua porta, desejando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada, e os cães vinham lamber as suas chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Vejam só. O rico também morreu e teve o inferno como sepulcro. Enquanto estava nos tormentos, levantou seus olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritando, ele disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta dos dedos na água para refrescar a minha língua, porque eu sofro extremos tormentos nessas chamas. Abraão, porém, lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida e de que Lázaro só teve males. Eis porque agora ele está na consolação e tu nos tormentos. Além disso, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para junto de vós não podem fazê-lo, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. O rico lhe disse: Então eu te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para lhes contar essas coisas, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas o rico disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Abraão, porém, falou: Vejam só. Se eles não ouvem nem Moisés, nem os profetas, também não acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Qual é a nossa reflexão nesse momento, meus amigos? Quantos de nós só acreditam vendo? Quantos de nós? Quantos de nós? Quantos de nós vão às casas espíritas, percebem as manifestações mediúnicas, recebem mensagens e mesmo assim não acreditam? Então, esses somos nós, ainda indivíduos de pouca fé. Nós não cremos ainda o suficiente que a espiritualidade nos auxilia, que a espiritualidade está ao nosso lado, esperando para nos ajudar. Só depende de nós, né? Vamos seguir, hein? Passamos pela parábola do mal rico. Se eles não ouvem nem Moisés, nem os profetas, também não acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Somos assim, ainda somos assim. Parábola dos talentos, meus queridos. Como eu contei essa parábola do mal rico para vocês, eu perguntei a Selminha, porque vocês sabem que a nossa amiga Selma, né, da Ilha de Paquetá, da Casa Espírita da Ilha de Paquetá, ela tem uma influência muito grande na espiritualidade, lá em cima. E aí eu conversei com ela, não é que ela conseguiu o vídeo de Jesus contando para nós a parábola dos talentos? Ela conseguiu. Não é melhor do que eu contando? Vamos lá assistir. Vamos lá. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade.
e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Viram? Então, acredite se quiser, Selma conseguiu o vídeo para mim lá na espiritualidade, foi gravado, né, pela espiritualidade. E aí, meus amigos, o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Ô, Nízia, você, Nízia, quando você recebe uma música, você toca 2? Ou você está tocando uma só? Ou guarda a partitura para não gastar? É por aí. O exemplo é por aí. O que nós estamos fazendo com os talentos que Jesus nos dá? Veja, quando ele fala lá, né, e até aquele que nada tem, né, que pouco tem, lhe será tirado tudo. Por que lhe será tirado? Porque não produz. Lembra do barco que nós falamos? Eu posso ter um barco? Posso, desde que ele seja produtivo. Então, é aquela história, né? Hoje, o que se precisa no nosso Brasil? Muitas coisas, mas uma das coisas que precisa mais é emprego. Então, se eu sou abastado financeiramente, eu preciso abrir empresas para que essas empresas possam contratar pessoas e gerar empregos. Porque a cada um que eu emprego, eu vou ter aí na faixa de 2 a 3 pessoas nessa família. Então, é multiplicado por 3. Agora, o que a maioria faz, né? Ou uma grande parte? Vai investir em bolsa de valores ou vai fazer outros investimentos financeiros sem gerar o trabalho. Não é isso? Então, é igual ao homem rico, lembra dos grãos? Regala-te, você já tem muito, descansa. Olha como esse capítulo é importante para a gente, como Jesus trouxe, né? Kardec trouxe para nós, né, esses ensinos de Jesus nesse capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, para nossa reflexão. O que nós estamos fazendo com os nossos talentos, os talentos que Deus nos deu? Nós estamos multiplicando, escondendo? O que nós estamos fazendo? Para nossa reflexão, hein? Vamos seguir. Prova da riqueza e da miséria e desigualdade das riquezas. Nossa, isso aqui é complicado, né? Porque todo mundo questiona isso.
em algum momento, já questionou Deus sobre isso, né? Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele diz assim para a gente, né? Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra, né, e não segundo o seu sentido? Deus, que a concede, teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição. Pensamento este que vai de encontro à razão. Certo? Perfeitamente, né, a reflexão. Porque Deus, quando dá a riqueza a algum ser humano, né, quando ele encarna com esta prova, para que ele possa produzir. Porque da mesma forma que ele dá, ele tira. Da mesma forma que você ganha, você perde. Então, é preciso produzir isso, né? Essas riquezas, esses dons, esses talentos que Deus nos dá, de todas as formas, seja para cantar, seja para trabalhar, seja para criar alguma coisa, né? E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 814, a espiritualidade responde a Kardec, né, dentro desse contexto, dizendo assim: Deus concede a riqueza e o poder a uns e a miséria a outros para testá-los de maneiras diferentes. Veja, está explícito, está explicado, eu não preciso questionar Deus, está perfeito aqui, é só eu querer entender, para testá-los de maneiras diferentes, tanto a riqueza quanto a miséria e a pobreza, né? No Evangelho, ainda diz assim: se a riqueza só devesse produzir o mal, se a riqueza só devesse produzir o mal, Deus não a teria posto sobre a terra. Pertence ao homem fazer com que ela produza um bem. Veja só. Ah, mas a riqueza é ruim? É perdição? Não. Depende do que você está fazendo com ela. Deus te dá a prova da riqueza para te testar e ver se você vai passar na prova. E aí, na questão 815 do Livro dos Espíritos, no contexto do que foi falado no Evangelho, a espiritualidade diz para nós, ó, 815A, pobreza e riqueza, né, são provas difíceis. Uma provoca queixas contra a providência divina, né? A outra induz aos excessos. E geralmente é isso que a gente vê, né? São poucos aqueles que vencem as provas. Na questão 816 fala: o rico, mesmo sujeito a maiores tentações, tem mais facilidade de fazer o bem, o que nem sempre acontece. O que ele quer dizer com esse fazendo bem, né? Ele tem o poder econômico para matar a fome, não é isso? Para tirar da rua, para dar abrigo, porque ele tem o poder financeiro, ele tem o dinheiro para que isso se realize. Tá? Então, primeiro você dá a comida para tirar a fome, depois você evangeliza. Não é isso? Prosseguindo, meus amigos, chegamos agora na segunda parte do capítulo, que são as instruções dos espíritos. E aí vai trazer para nós, ó, a verdadeira propriedade, o emprego da riqueza, o desprendimento dos bens terrenos e a transmissão da riqueza. Vamos lá. A primeira é a verdadeira propriedade. Foi trazido para nós pelo Espírito Pascal em 1860. Aí Kardec colocou algumas passagens, algumas mensagens recebidas no Evangelho, né? Justamente nessa parte, instruções dos Espíritos. E aí diz assim: verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. Perfeito, não é? Você leva mais alguma coisa? Nada. Aquela roupa que te vestem quando você desencarna, que pode te colocar no caixão, você não leva, tá? Porque quando abrem o caixão para exumar, a roupa está lá rasgada. Então, o que é que ele possui? Nada do que é para uso do corpo. É tudo o que é para o uso da alma. Inteligência, conhecimentos, qualidades morais. Assim acontece ao homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. O seu lugar depende das suas posses, mas não é com ouro que ele pode pagá-lo. Ninguém lhe perguntará, no
reino dos céus, na espiritualidade, na parte espiritual, quanto tinhas na terra? Ninguém vai fazer essa pergunta. Que posição ocupava na terra? Era chefe? Era subordinado? Ninguém vai fazer essa pergunta. Eras príncipe? Ainda temos países, né, que tem o rei, a rainha, os príncipes. Né? Eras príncipes? Vou incluir uma pergunta que tinha sangue azul, né? Ou operário? No entanto, lhe será perguntado, o que trazes? Olha a nossa responsabilidade quando nós nos despertarmos lá, porque essa perguntinha vai estar meio que na intuição, né? O que trazes? Percebe? Olha aí para a nossa reflexão, Espírito Pascal. O próximo, desprendimento dos bens terrenos. Essa é bacana também, hein? Desprendimento dos bens terrenos. E aí, Lacordaire, se eu não me engano é assim que fala, 1863, traz para nós, né, através do Evangelho, que a fortuna venha da vossa família ou que a tenhais conseguido com o vosso trabalho, de uma coisa jamais podereis vos esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo retorna a Deus. Nossa, perfeita essa reflexão, né? Para a gente pensar bastante. Ele fala tudo, não tem exceção. E aí, olha, eu vou trazer de novo mais um exemplo bacana com a tia Dalila, que ela fala sobre os desprendimentos dos bens terrenos, né, com a tia Dalila. Vamos lá, prestem atenção, olha como é que é bacana essa história. Aí, agora conversando, lendo isso aqui, lembrei que quando a gente fazia, tem um tempo já, que a gente fazia visita na rua, à noite, levava quentinha, levava agasalho. Então, o grupo, nessa época, era de Eurípides, lá da Taquara também. Então, a gente tinha uma proposta. Você podia levar o que você quisesse, mas você tinha que levar pelo menos uma coisa que gostava muito, para dar na rua. Porque dar o que a gente não quer é muito fácil, né? Dar o que a gente não quer mais, ficou pequeno, levou 30 anos esperando emagrecer, não emagreceu, a gente desiste e dá. Isso é mole. Mas que a gente gosta, aquele casaquinho, né? Aquela coisinha simples, é muito difícil, porque a gente se apega às coisas pela emoção que aquilo nos traz. Então nós estávamos lá, não sei se o Alva vai lembrar, deu uma briga, os meninos lá, aqueles menores que ficavam lá nós estávamos lá no centro da cidade. E veio um chorando muito, estavam chorando brigando por causa de cobertor. E a gente não tinha mais. E naquele dia eu estava com o meu casaco gostoso, que eu adorava, e eu saía porque de noite era frio, eu botava ele. E o menino chorava sem parar, queria brigar com todo mundo. A gente convenceu ele, deu outro cobertor para ele, e ele não queria. Aí naquela hora veio assim, dá o casaco, veio aquela inspiração. Eu tirei o casaco e dei para ele, ele ficou então. Ele achou lindo, era uma coisa que para ele era um tesouro, e ele saiu pulando, dando beijo para a gente, e acalmou a situação. Se naquela hora eu não ouvisse, olha só essa verdade, esse toma e lê, e eu não tivesse dado meu casaco, eu não vou dizer que eu fiquei feliz, não, porque, meu Deus, meu casaco. Né? Porque só vocês podem pensar, essa mulher é maravilhosa, mentira, meu Deus, meu casaco. Mas talvez se eu não tivesse naquela hora tirado aquele casaco, a gente tinha passado por uma situação difícil ali. Já pensou aqueles garotos todos brigando e a gente no meio? Entendeu? Então, é isso que Jesus alerta, que a gente tem que aprender a ouvir além do que o ouvido mostra. Porque ouvir é diferente de escutar. Então, muitas vezes você ouve e não escuta. E aí, pessoal, o que vocês acham, hein? Eu nunca fiz isso nesse exemplo da tia Dalila, interessantíssimo. Nós fazemos entrega de quentinha, né? Fazemos quentinha no Eurípides, e assim, nunca levei nada, né? Nunca tivemos isso de levar uma coisa que você gosta, né? Porque dar o que você realmente não usa é fácil, mas dar aquele casaco, aquele tênis, aquela calça que você mais gosta, né? Olha, isso aí é um exemplo de desprendimento, né? Para nossa reflexão, aí aqueles que fazem trabalho na rua, né? Vamos levar uma coisa que a gente gosta muito, né? Para aprender a se desprender das coisas. E como a Dalila falou, né? Não é que a gente seja anjo, não. Meu casaco. Ela gostava do casaco, né? Ela sentiu falta do casaco. Vamos prosseguir.
Transmissão da Riqueza, meus amigos. Transmissão da Riqueza, do Espírito São Luís, 1860. Ele traz para a gente essa mensagem, né? O princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da riqueza de que Deus lhe permite desfrutar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Será que a gente não pode transmitir? E aí, olha, o homem pode perfeitamente transmitir, ao morrer, os bens de que gozou durante sua vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutá-la. Essa é uma passagem também espetacular. Sabe por quê, meus amigos? Porque a gente percebe que a vida é um sopro. Eu vi meu pai desencarnar na minha frente, sentado numa cadeira no hospital, assim, falou comigo, disse que não estava bem, e aí nós estávamos esperando uma transferência para um hospital público, e ele falou assim, me dá um passe. Eu falei, caramba, vou dar um passe dentro do hospital sozinho, né? Não tem nenhum tipo de apoio aqui, né? De sustentação, mas vamos lá. Fiz uma prece, comecei a esfregar as costas dele e fazer uma prece, né? Pedindo a Jesus que o amparasse, né? Que ali, através dos seus merecimentos, fizesse a sua vontade. E aí eu escutei quando ele falou assim, Jesus, só você que pode me ajudar. Ele falou essa frase e desencarnou ali sentado, como um sopro apagando uma vela. É assim. Então, veja, a riqueza, né, que tantos, né, guardam dinheiro e posses para transmitir por filho, né, para que ele tenha. Não, gente. Cada um vai conquistar a sua missão, cada um vai conquistar os seus bens que necessitam, né? Porque eu costumo chamar né, de profissão herdeiro. Muitas das vezes ele dilapida o patrimônio todo e ainda cria briga. Então, cada um com as suas obrigações, né, segundo as suas obras. Já estamos caminhando para o final, senão a Selma começa a puxar minha orelha, né? Chegamos aqui, então, meu querido, na nossa reflexão, que o importante mesmo é que vale a pena viver com todos os nossos defeitos, vamos dizer assim, com todas as nossas atribulações, os nossos equívocos, mas nós temos a doutrina que nos esclarece, né, que traz para nós uma literatura enorme para pesquisa, para a gente estudar, né? Nós temos aí um conteúdo vasto de vídeos, de lives nesse momento. Enfim, meus amigos, vale a pena viver. E aí eu termino com esse vídeo, que é uma música, para a nossa reflexão, né, que eu gosto muito e deixo para vocês. Ih, caramba, peraí que aconteceu alguma coisa aqui, perdão. Coisa de internet, peraí. Um beijo grande no coração de todos. Fiquem com Deus.